E assim chegamos ao terceiro capítulo da novela Pobre Menina Rica. Ontem estava-vos a dizer que eu ali com os meus 12, 13, 14 anitos fui bastante namoradeira, não é? E então esse namorado, o Zé Francês, foi um namorado que me marcou porque eu apaixonei-me por ele e talvez por termos culturas diferentes, talvez pelo sotaque, não sei, olha, não sei porquê, mas foi o que mais me marcou em termos sentimentais nessa época. Embora o meu marido, o Jorge, o meu ex-marido Jorge, não é? Mais tarde foi meu marido, na altura era o meu grande amigo Jorge, para mim também era uma figura muito importante, sempre foi, porque ele era um grande amigo e era em quem eu confiava, em quem eu contava as minhas coisas, não é? Quando, por exemplo, eu perdi a minha virgindade, foi das primeiras pessoas que soube, que eu contava-lhe tudo, contava-lhe detalhe por detalhe da minha vida e ele contava-me da dele. Nós éramos confidentes um do outro. Então éramos muito amigos, porque meus pais tinham algum lado, ou os pais dele, por exemplo, ele houve uma altura que teve uma negativa ou duas e teve que ir os pais para o castigarem, puseram em âncora a ajudar os meus pais no restaurante. E então aquilo para ele era uma grande humilhação, porque ele era filho de papá, não é? E ele ficava a dormir na casa dos meus pais. E nós tínhamos uma confiança quase como irmãos, não é? Então tínhamos mesmo muita confiança e um no outro e contávamos os segredos um ao outro, éramos muito amigos e os meus melhores amigos, já vos falei ontem de alguns, e o meu primo Pepe era um irmão para mim, fomos criados praticamente juntos. O meu primo Zezinho, que é o irmão do Pepe, que era o mais pequeno, que era o nosso pequenito, tenho muito carinho pelos meus primos, porque vivemos uma vida muito chegada nessa época da nossa vida. Hoje estamos completamente afastados, cada um tem as suas vidas, mas não implica que no coração a gente não continue a amar-se e a gostar-se uns dos outros. O meu primo Pedro Barreiros, o filho do meu tio Guinho Barreiros, cantor, toda a gente conhece, também sempre é uma pessoa que vive dentro do meu coração porque fomos sempre muito chegados. Eu ia muitas vezes brincar para a casa do meu tio, ficava a dormir lá imensas vezes. O Pedro tinha um quarto que tinha um beliche, ele dormia na caminha de baixo, eu dormia na de cima. E antes de adormecermos, contávamos histórias um ao outro, conversávamos muito, e eu com o meu primo o tempo tive muito equilíbrio. É engraçado que eu estou muito ligada a esta área espiritual e sou parapsicóloga, e o meu primo seguiu também uma área muito parecida, que ele é professor de yoga, mas já de pequeninos eu notava que o Pedro tinha grande espiritualidade, porque ele, mesmo a brincar, era calmo, era sereno, era aquela criança que era muito atinada, era assim uma pessoa muito compreensiva, amistoso. Por exemplo, já com o Pepe, nós pegávamos-nos, estávamos sempre em disputa um com o outro, com o Renato também, o meu primo Renato e o João Tomás também, pronto, todos fizeram parte da minha história de vida, que éramos todos como irmãos. E eu, quando íamos, estávamos todos no Colégio do Minho, estudávamos todos, os meus primos todos estávamos no Colégio do Minho, e era engraçado que íamos, a minha tia Rosa fazia aquelas sandes muito boas para eles lancharem, o Renato e o João, e a minha mãe não tinha tempo para essas coisas, não é? Embora tivéssemos restaurantes, tivéssemos tudo, mas a minha mãe de manhã ficava a dormir e eu, safa-te, veste e vai para o comboio, eu é que tinha que me virar, não é? Claro, vinhamos no comboio e eu aguava sempre pelas sandes do meu primo Renato. Renato estava um bocadinho, não dou, agoas sempre, é sempre a mesma coisa, a sandes é minha. Pois, com certeza, agora compreendo que ele tinha razão, mas muitas das vezes ainda me dava um bocado das sandes dele para eu comer. E o Joãozinho, nem se fala, o meu primo João, mais tarde vou-vos contar, já faleceu. Fomos batizados juntos e foi um dos grandes desgostos da minha vida, porque o João Tomás era uma pessoa especial. Ele era tão e tão boa pessoa. Ele era tão estrelado, aquele homem. Não tem classificação para descrever o meu primo. Foi uma grande perda que eu tive na minha vida. Mas também ganhei ao mesmo tempo um grande tesouro no céu, porque sou tão iluminada e tão iluminada por pessoas tão fantásticas que estão lá em cima a olhar para mim.
Eu tenho a certeza, eu sinto-os comigo. Cada vez que eu estou mais em baixo, cada vez que eu estou mais fraca. Eu sei que eles são a minha equipe de luz. São eles que estão aqui comigo todos os dias a dar-me força, para eu ter força de ajudar os outros, para eu ter força de seguir sempre em frente com esta alegria, com esta determinação que eu sempre tive desde pequenina. Vou-vos falar que eu tinha apenas 9 anos e o meu avô, Gerardo, já estava em coma, já estava muito doente para aí há um ano, que ele estava muito doente. Mas nunca mais morria, mas estava muito doente e toda a gente sabia que ele estava muito doente e eu, apesar de ter 9 anos, apercebi-me perfeitamente do que se estava a passar. Até que estava na casa do meu tio Kim Barreiros, conto muitas vezes esta história porque me lembro dela nitidamente. E lembro-me de estar a brincar com o Pedro no quarto dele, estávamos a brincar aos Legos, à Playmobil, e tocou o telefone. E na casa do meu tio Kim Barreiros havia telefones em muitos sítios. Ele até na casa de banho tinha telefone. E aposto que se o meu primo ouvir este capítulo da novela vai-se partir a rir, porque sabe que eu estou a falar a verdade. O que é raríssimo haver um telefone fixo na casa de banho, que antigamente não havia telemóveis, não é? Então, tocou o telefone e o meu tio atendeu o telefone no andar de baixo da casa dele. E eu desci as escadas, olhei para o meu tio e ele ficou fixo a olhar para mim. E eu disse-lhe: morreu o meu avô. E o meu tio ficou sem voz, porque o meu tio estava a receber exatamente o telefonema a dizer que tinha acabado de falecer o meu avô Gerardo. Recordo-me de ouvir atrás das portas esta conversa e deles dizerem que estranho como é que a miúda naquele momento, como é que o meu avô estava em coma há um ano, não é? Como é que eu sabia? O telefone tocava de manhã à noite na casa do meu tio, como é que eu pressenti, como é que eu tive, prontos, não é? Essa intuição de que tinha acabado de falecer o meu avô. As tais coisas estranhas que me foram começando a acontecer na vida e que me levaram a perceber que realmente eu tinha qualquer coisa que eu tinha que explorar na minha vida. E só fui feliz quando realmente me dediquei a 100% à parapsicologia. E eu, com 12 anos, já lia as cartas perfeitamente, porque os meus pais tinham várias casas de turismo rural e havia uma senhora que se chamava Emília. E ela trabalhava numa das casas do meu pai de turismo rural. E ela dizia à minha mãe: eu não aguento mais a miúda. Ela não me deixa trabalhar, vem para aqui de manhã à noite. Porquê? Porque a senhora era cartomante em Lisboa. E veio para a Âncora passar o verão, ou não faço a mínima ideia. Sei que ela naquele verão trabalhou na casa dos meus pais. E eu não descansei enquanto ela não me ensinasse a carta por carta. E até, aliás, quando eu comecei a fazer tiragens de cartas à minha família, a todos os meus amigos, isto com 12, 13, 14, 15 anos, era o baralho tradicional que eu trabalhava, que foi essa Dona Emília que me ensinou a ler. Então, só para vocês saberem que isto é um amor que nasce com as pessoas, que é incontrolável. E eu com 13 anos já dizia à minha mãe: o pai tem uma amante e ela está debaixo das tuas telhas. E estava. E a minha mãe acabou por descobrir. E então, isto já me acompanha desde muitos e muitos anos. E eu fui uma menina que tive ama desde que nasci. E eu até casar tive ama. E eu vou-vos contar isto detalhadamente. Sempre tive uma empregada para me servir. Para acordar a menina, para fazer o pequeno almoço, para tratar de mim, para tomar conta de mim. E eu, muitas das vezes, quando tinha a liberdade de estar com os meus amigos, quando tinha a liberdade de ser uma criança como as outras, comecei a perceber a diferença entre o ter e o não ter. E comecei a perceber que às vezes a abundância no dinheiro, nos bens materiais, é um grande déficit, ou tem-se um grande déficit, nas outras coisas. E eu via, por exemplo, como é que as minhas amigas, que tinham que fazer tarefas de casa, tinham que limpar a casa, tinham que arrumar a cozinha às mães, tinham aquelas tarefas todas, não é? E eu, para acompanhá-las, porque eram as minhas primas, eram as minhas amigas, Ivona, Cristina, eu acompanhava-as lá em casa, ajudava-as às vezes e tudo. E a felicidade que elas tinham que eu não conseguia ter, não é? A alegria, com muito menos do que eu, eram muito mais felizes. E foi quando eu comecei a perceber que realmente a felicidade não estava na boneca Barbie mais cara que havia, nem no jogo eletrónico melhor que havia na época que eu tinha isso tudo. Estava nos berlindes que eu brincava, e que não havia jogo eletrónico
que me desse tanto prazer como o meu saquinho de berlindes que eu colecionava para jogarmos na Rua das Árvores. Não havia alegria maior do que irmos todos para a praia, todos juntos, e ao cinema, levávamos uma sacada de comida para estar a comer no cinema, eu, a Ivone, a Cristina, e a Diana e a Susana, nós todas a comer, era uma barulheira, ninguém queria ir para a nossa beira porque aquilo ninguém aguentava, aquele barulho dos meus primos da França, o Pedro, a Natália, a Cristina, o Pepe, eu fui muito feliz quando era pequenina, dentro da minha infelicidade, porque dentro da verdadeira riqueza da casa dos meus pais e do dinheiro, eu não conseguia sentir essa alegria. Eu sentia essa alegria, essa felicidade nas pequenas coisas. A brincar na avenida com os empregados dos meus pais, porque os empregados não, os filhos dos empregados que brincavam comigo, que ainda hoje somos grandes amigos. Mando-me um beijo para a Paula, para o Vicente, para a Carlinha. Mando um beijinho também grande, muito grande para todos aqueles que agora neste momento não me vêm à memória, mas todos que têm sempre, a Sónia, ainda não tive com ela, que está na América, que todos me acompanharam. E que nós precisávamos de tão pouco para sermos felizes. Não importava se eu era a filha de fulano de tal. O que importava é que éramos todos iguais. O que importava era o amor, era a amizade que nos unia. O que importava é que realmente eu tive a felicidade de perceber e de poder viver na fartura para dar valor à vida mais simples. Porque quem nunca teve fartura, quem nunca teve a casa mais bonita da vila, o carro melhor da vila, o pai mais rico da vila, a menina com a roupa melhor da vila, eu tive isso tudo. Eu fui essa pessoa. E Deus deu-me a grande riqueza de ter um coração que realmente consegui sempre avaliar na simplicidade o verdadeiro equilíbrio, o verdadeiro motivo da gente querer viver por coisas que não são de valor. Ou seja, não têm um preço, mas são de grande valor. Era exatamente isso que eu queria dizer. Por hoje a novela já foi maiorzinha e ficamos aqui com o terceiro episódio e amanhã continuamos a novela Pobre Menina Rica. Um beijinho para todos, cliquem no sininho e muito obrigada.